Agradecemos a participação do coro Angeli Vox. E vamos convidar para fazer parte da mesa a presidente do Centro Espírita William Crookes, Denise Cavalcante. A vice-presidente da Federação Espírita do Estado de Alagoas, Merijane. E a Francisca, do primeiro CRE. E convidamos o nosso expositor de hoje, Wagner Gomes da Paixão. Bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos. Vamos dar início ao nosso seminário. Hoje a casa cheia. Estamos todos felizes. E vamos pedir a Merijane para fazer a prece inicial. Então, nesse instante, queridos amigos, queridos irmãos, procuremos visualizar nas nossas mentes a figura amorável do Mestre Jesus. Nos coloquemos diante da sua misericórdia e a Ele assim diremos: amigo querido, aqui estamos reunidos, Senhor, sob as bênçãos do Teu amor, acolhidos pelos benfeitores dessa casa e dessa regional, para este dia de aprendizado, para esse dia de reflexão. Abençoa-nos, amigo Jesus. Ajuda-nos na compreensão do que se faz necessário para fortalecer o nosso ideal superior. Envolve, Senhor, o nosso expositor com a Tua luz misericordiosa, para que os seus estudos possam fluir e as nossas mentes possam acolher todas as orientações e instruções disponibilizadas. Amigo Jesus, que a Tua paz e a Tua misericórdia abençoe-nos hoje, Senhor, amanhã e sempre. Muita paz. Convidamos Francisca para fazer a leitura de preparação. Mediunidade. A mediunidade não é uma graça divina, nenhum processo adivinhatório, ou ainda recurso mirabolante para saciar a sede das novidades humanas. É uma conquista adquirida através da evolução para o intercâmbio espiritual, para a iluminação de consciências e crescimento espiritual. Manuel Filomeno de Miranda. Que assim seja. Antes de apresentar o nosso expositor, eu gostaria de avisar, nós teremos o lanche às 10h30, certo? Antes do lanche, também nós vamos fazer uma foto aqui na frente, porque muita gente, às vezes, não está todo mundo, mas aí a gente vai fazer antes, porque fica a foto com todos, certo? Então, vamos apresentar o nosso palestrante Wagner Gomes da Paixão, natural de Belo Horizonte, espírita desde os 17 anos, há quase 40 anos trabalha com doutrina e evangelho. Médio, psicografou e publicou 25 livros. Viaja pelo Brasil e pelo mundo divulgando o espiritismo. Então, seja muito bem-vindo, querido Wagner. Nós todos vamos ficar atentos a tudo que ele tem aqui nos passar hoje. E à tarde nós teremos perguntas e respostas, certo? Então, quem tiver suas perguntas, suas dúvidas, já vai preparando. Queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia. É uma enorme alegria poder compartilhar com vocês os nossos ideais da doutrina espírita, revivendo a mensagem de Jesus nos novos tempos da nossa terra. A nossa jornada se inicia agora e nós teremos uma abordagem neste primeira etapa, pela manhã, acerca de médiuns e mediunidades. Para que no segundo momento a gente possa adentrar mais especificamente os trabalhos que dizem respeito à casa espírita, na proposta de educação mediúnica e da produção com os benfeitores espirituais, atendendo às muitas necessidades do nosso mundo, que são todas de ordem educativa, de natureza espiritual. Nós vamos conceber a mediunidade para além da fenomenologia, dentro de uma ótica toda moral, porque sem o aspecto moral da vida, a mediunidade espírita não se justificaria.
E vamos começar a nossa abordagem trazendo uma imagem muito bela, poética, para que possamos alcançar o âmago da nossa proposta, que é ser felizes dentro daquilo que a mediunidade pode fazer por nós. Diz Maria Dolores através das mãos veludosas de Chico Xavier: parei fitando um acervo de sucata, queria arder em fogo breve por um fósforo leve, cuja chama pequena incendeia e consome qualquer montão de peças estragadas, mesmo aquelas que trazem doces nomes de pessoas amadas. Dentre as centenas de objetos, vasos, portões, móveis incompletos, cuja destruição era o destino, encontrei um violino, que mais me parecia uma relíquia em agonia no resto de instrumento que ele fora. De onde procederia? Perguntei a mim mesma, altamente intrigada. Aquela peça desprezada, sob que mão renovadora teria sido um dia perfeitamente manejada? Então aquele traste, em rude desconforto, falou ao meu coração: não lastimes a sorte que me espera. Quanto a notas no mundo, desde o campo relvoso ao deserto infecundo, tudo é renovação. Eu fui um tronco verde, o mais belo de um horto, que mais brilhava ao sol da primavera. Era visto de longe nos caminhos em que passasse alguém que amasse os pássaros e os ninhos. Minhas flores vermelhas eram a adoração dos enxames de abelhas. Orgulhava-me sim de ser forte e robusto. Veio um dia, porém, um homem frio armado de serrote machado e esfacelou-me os pés, agindo a custo. Depois tombei vencido sobre a terra. Fui logo após levado serra em serra em terrível viagem, largado muito tempo ao desprezo e secagem. Certa feita, um homem de trato delicado, estranho e fino, transformou-me em violino. E fui vendido ao moço artista, que me deu cordas, vida e coração. A princípio chorei de saudades do chão, em que subia ao firmamento, na viva emanação de meu próprio perfume, entre flores bailando, ante as flautas do vento. Recordava chorar a presença das aves que falavam comigo em cânticos suaves, agradecendo a Deus cada manhã a beleza e alegria da alvorada, que mais nos parecia uma festa dourada à luz do sol nascente. Mas o artista abraçou-me docemente e, manejando as cordas que me dera, fez-me sentir por fim o instrumento que eu era. Muita gente embargada chorava um pranto doído sem que eu pudesse explicar a razão. Notando que tornava as almas que sofriam mais consoladas e felizes, não mais me lamentei de haver afastado do bosque bem-amado em que deixara as últimas raízes. Vendo, enfim, que servia e consolava, o artista mais me quis quanto mais me tocava. Até que um dia o moço enfermo, trêmulo e alquebrado, foi coberto num túmulo fechado. Então alguém me achou inútil para a vida e me guardou aqui nessa cova escondida à espera da fogueira, em que eu possa também encontrar minha hora derradeira. Nesse justo momento, alguém ateou fogo ao monturo opulento e vi outro alguém descer das imensas alturas. O moço belo e forte que arrancou a forma do instrumento à labareda e à morte, e ao colocar no braço o violino refeito em matéria de luz, dele extraía sons. Era um hino perfeito, que o fazia esquecer a cinza transitória na música de vida, esperança e vitória. Então, diz Maria Dolores, eu me lembrei de vós, médiuns amigos. Entregai-vos as mãos dos artistas do bem, que eles façam em vós a música do além. E um dia, qual se fosseis desprezados, por trastes relegados ao frio dos museus, braços de amor virão, para traçar convosco o novo dia, que trará para os homens o caminho de luz da perfeita alegria, entre a bênção da paz e a proteção de Deus. Durante algum tempo, de posse deste poema divino,
nós ficamos a refletir pessoalmente sobre o significado dele na história do Espiritismo. E não tivemos dúvida ao pensar que a benfeitora espiritual Maria Dolores olhava para o Chico e compunha esse poema. Chico Xavier foi aquela árvore frondosa que brotou em Pedro Leopoldo. Ofereceu ramaria farta, flores, frutos à humanidade. Mas foi derrubado e levado a realizar uma obra em outros territórios. A sua mudança era um desafio, segundo ele próprio. Nunca os espíritos benfeitores impuseram disciplina, eu as aceitei. Noel, Emmanuel, precisava pegar no microfone para falar com as gentes. Foi então que aquele castelo em que vivera, em que muitos amigos como Joaquim Alves, para quem ele faz esse depoimento numa carta confidencial hoje, dada a publicidade no livro Amor e Renúncia, da editora Céu, ele diria, ali naquele castelo, onde pela primeira vez você ouvira a voz de Noel, eu o deixei, porque ele precisava conversar com as gentes. Fora levado para Uberaba, e ali, em grandes renúncias, renunciou a si próprio, renunciou à família, renunciou à sua cidade natal, renunciou aos seus amores, seus amigos, renunciou à simplicidade da sua vida e se tornou o instrumento para que o alto pudesse se comunicar com o mundo inteiro, de Uberaba para São Paulo, de São Paulo para o mundo. Se gastou pela tarefa do Evangelho, recuperando o cristianismo perdido, o essencial, e se deu até a última gota. Mas quando Chico desencarna, o mundo percebe que uma grande luz, uma embaixada de Deus, o utilizara para trazer os temas da vida e do amor. A sua desencarnação se tornou a maior sinfonia da imortalidade, do intercâmbio responsável, sério, dadivoso. E a partir da sua desencarnação, embora as muitas besteiras que se divulguem em nome de Chico Xavier, a obra, a vida do médium, é uma mensagem, um brado de força e de luz, trazendo de volta o Evangelho, vivido, interpretado, sem distorções. Quando a gente lembra o poema e Chico Xavier, nós temos o dever de dizer da doutrina espírita que dignificou o médium. Sem ela, Chico seria mais um doente mental em alguma instituição psiquiátrica da Terra, como foi desejo de seu pai, por não compreender os fenômenos de que ele era portador. Mas o Chico dividiu as eras, porque se Kardec esquadrinhou médiuns e definiu as funções mediúnicas para a Terra como intercâmbio entre duas dimensões, a espiritual e a material, em que vivemos transitoriamente, Chico Xavier interpretou na própria pele aquilo que o livro dos médiuns esquadrinha como tratado de médiuns e mediunidades na Terra. Chico ilustrou, sem nenhum desvio, o que é a função mediúnica, para que ela serve e como ela pode transformar as vidas, induzindo as pessoas a se reencontrarem, a se situarem em Deus e serem efetivamente felizes. Mas o Espiritismo, como ciência das relações entre o mundo espiritual e o mundo material, é uma porta aberta para o novo tempo da regeneração. E ele instauraria efetivamente a denominada transição planetária.
Porque somente com os esclarecimentos científicos, desdobrando-se em filosofia, que é a capacidade de argumentar, de pensar, de inferir, de deduzir, de debater, de questionar e de ter respostas, o homem poderia sair da ignorância, do ostracismo em que vivia, e alterar o padrão moral de suas instituições, inclusive religiosas, que tateavam no escuro dentro de uma teologia completamente conveniente e mais política e politiqueira que propriamente divina. As igrejas trabalhavam pelo reino da terra, disputando o dinheiro vil do homem, o pó da terra, enquanto a espiritualidade proclamava a independência do ser como ser cósmico, filho do universo, filho de Deus. O espiritismo rasga o véu da conveniência. Ele derruba a hipocrisia religiosa, embora ela esteja presente no movimento espírita. Quando se preocupa mais com cargo do que com encargo, quando se preocupa com título mais do que com ser. Mas o espiritismo é gigante e ele triunfa de todos os processos iníquos da humanidade. E é ele que explica a própria estrutura intelecto moral do ser humano. Porque o espiritismo, quando ele sintetiza Deus, o Criador, do qual surgiu o espírito, que não é matéria, mas é alguma coisa, e a matéria, que é conhecida no espiritismo em sua origem como fluido cósmico ou universal, a trindade universal, Deus, Espírito e matéria. Aí nós temos a súmula, a síntese de tudo aquilo que explica o universo. O Criador incriado emana de si o fluido cósmico, que dá origem a todo tipo de matéria que nós conhecemos. As matérias conhecidas na Terra e todas as manifestações materiais que conheceremos pelos mundos da amplidão. Tudo é matéria em plano de relatividade, com maior ou menor duração. Nós temos eletricidade, magnetismo, nós temos o próprio fluido que nos anima, como sendo derivação do fluido cósmico. A vitalidade do nosso organismo é derivação do fluido cósmico, com a interação do espírito, que dá a ele uma conotação muito especial. Ele assegura a euforia do organismo físico. Mas quando vamos para o além, ele é dissipado, porque ele é próprio do mundo material, não do mundo espiritual. Nós não levamos a vitalidade do organismo ou o corpo vital para as esferas espirituais, mesmo nas colônias. E aí nós vamos entendendo que cada dimensão tem o movimento da matéria dentro de especificidades. Isso tudo que a doutrina revela faz com que a gente compreenda a natureza do mundo material e a natureza do mundo espiritual. No mundo espiritual, ninguém reencarna, porque são todos espíritos, com um corpo mediador chamado perispírito pelo espiritismo, mas que teve diversos nomes na história. Ka, no Egito, Eidolon, na Grécia, e outros nomes que cientistas do nosso tempo deram. Nós vamos entender que o espírito se move nas faixas espirituais, e mundos densos como a Terra são ensanchas à reencarnação, porque é preciso um outro corpo compatível com o estado vibracional energético dessas estações, como a Terra. E aí nós temos, então, a providência divina orquestrando a chamada reencarnação, em que a lei de causa e efeito se revela, porque cada um colhe segundo o que planta, e quanto mais se planta, mais se colhe, em multiplicidade, em diversidade, em aberturas. E porque a experiência soma-se, o livre-arbítrio surge. O livre-arbítrio é a capacidade do ser de ajuizar isso ou aquilo, de ir por esse, aquele ou aquele caminho. Isso só é possível quando se tem ilustração mental. O livre-arbítrio é consequência da evolução.
do progresso. Porque a criatura seria um robô se ele não existisse. Então nós entendemos os temas da doutrina. Porque o espírito é criado simples e ignorante, para não dizer o que antecede o ser espiritual, que é o princípio inteligente. E aí Emmanuel nos ajuda. Quando ele, completando o pensamento de Leon Denis, na sua obra diz: a alma dorme na pedra, sonha na planta, movimenta no animal e desperta no homem. Aí seria a análise filogenética da evolução espiritual. Sim, antes do homem existe princípio espiritual, que é a semente do homem. Mas a partir do homem nós temos seres espirituais, como define o Livro dos Espíritos, questão 76. São seres extracorpóreos que povoam o universo fora do mundo material. Nós perpassamos esses temas porque sem evolução não se entende mediunidade. Mediunidade, como te disse aqui, não é uma graça que Deus deu, não é um dom que surgiu assim fortuitamente, é uma construção do tempo. A mente é o espelho da vida em toda parte, define Emmanuel. A mente é o atributo do espírito e ela é interpretada pelo cérebro no corpo. Mente pertence ao espírito, cérebro pertence ao corpo. O cérebro decodifica a mente e o ponto nevrálgico de interpretação ou de escoamento da mente no corpo é a glândula pineal ou epífise, a glândula da vida mental ou da mediunidade. Porque é impossível dissociar mediunidade de vida, vida de mediunidade, tudo é reflexão. Façamos o homem conforme a nossa imagem, refletindo Deus. O plural aí diz que quem criou a nossa forma foram os espíritos executores da vontade de Deus. Façamos, não no singular. Chico Xavier abordou esse tema no Pinga Fogo em 71, na década de 70. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Porque nós retratamos o universo quando nos capacitamos. Mas para isso a mente tem que desenvolver. Nós passamos um período na Terra que se chama primitividade. Na primitividade, segundo o próprio Paulo interpreta, quando o homem não conhece a lei, o que ele faz é lei. Se a gente deu pancada, se a gente chutou, se a gente matou, isso é ganho evolutivo. Num movimento de brutos, de criaturas animalizadas, instintivas. Então o que ele faz para se defender é ganho evolutivo. Não tem moral agregada. A moral vem depois. Vencida a primitividade, quando o ser tem contato com o meio e vai começar a ilustrar sua mente que árvore é isso, que chuva é aquilo, que céu é a abóbada, que chão é isso. Quando ele dá nome às coisas, quando ele consegue codificar as coisas, ilustrando a sua mente no período primitivo, ele começa então a associar os elementos e aí nós temos a atividade refletida. A mente, que não tinha senão um movimento embrionário de instintividade, ela passa a ser ilustrada. E ela passa a apresentar uma atividade refletida no linguajar de Emmanuel. É quando o indivíduo começa a comparar, deduzir, e ele começa então a conceber filosoficamente as coisas. Nasce a filosofia. A capacidade de raciocinar, de ajuizar. E o homem, então, alcança o novo período da Terra, expiação e provas. Na condição de expiação e provas, nós temos o elemento immoralização. O que é moral mesmo na conceituação espírita? Regras de bem proceder. Tão diferente da moral das igrejas, da teologia do homem, que é toda preconceituosa, impulsiva no sentido de comandar. Regra de bem proceder. Ou seja, parâmetros, ilustração, ciência, que é conhecimento.
Ciência é conhecimento. Então nós temos referência. Isso é moral. Moral é referência. Nós sabemos o que acontece quando isso combinado com aquilo dá aquilo. Nós sabemos. Isso é moral. A ciência moraliza. A gente fica achando que moral é coisa religiosa. A ciência moraliza. Porque todo conhecimento implanta padrões. E os padrões raiam pela ética. Porque o comportamento, nesse ou naquele sentido, cria um padrão ético. A ética, ela é formada por comportamento moral, por regras que a gente se impõe. E aí surge a estrutura moral ou ética da criatura. O Evangelho é todo um livro de conduta moral. E ele sugere, para cada mente, para cada coração, a formação de um padrão ético de comportamento. A ética é uma súmula. Ela resume os conteúdos de comportamento. E é muito importante que a gente entenda isso. O Espiritismo vem ensinar o homem a pensar com elevação, com proveito, para que ele não se perca nos labirintos dos achismos, das teorias. Nós tivemos muitos pensadores, muitos filósofos, mas todos relativos. Jesus não foi um filósofo. Ele não veio aqui escrever nada, ele veio viver. Porque a vida é a revelação do divino. A vida revela o divino. Se a mente é o espelho da vida em toda parte, o espírito puro é um espelho cristalino, refletindo a glória de Deus. Nós estamos na relatividade. E por isso mesmo, o nosso pensamento, ele está preso a isto ou aquilo. Há hábitos que o Emmanuel estuda no Pensamento e Vida, que é uma obra monumental, transferida do além para a terra, e que vai explicar que o hábito é uma esteira de reflexos, condicionando a criatura. Nós estamos lidando com hábitos ancestrais. Hoje, em diversas áreas do conhecimento, dentro da psicologia moderna, nós vamos conceber atividades que esclarecem. Nós estamos aí lidando com um alemão que revolucionou a área da psicologia, da terapêutica, com a chamada constelação familiar. O primeiro a dar notícia disso no Brasil, nos nossos arraios, foi Divaldo Franco. Hoje você tem um monte de especialista. A mídia já se ocupa disso e divulga. Mas o que é isso? É uma moderna e sintética desobsessão entre elementos do clã, para levantamento de dados, para renovação de sentimentos, de pensamentos. Mas a obra que o Espiritismo tem feito, revelando o processo evolutivo e todos os temas que integram os seres na criação infinita de Deus, é a psicologia do espírito, profundíssima, completa. Não a psicologia do mundo, que é um ensaio, como os filósofos ensaiaram, como muitos cientistas trabalharam fragmentos da verdade. Nós temos hoje um painel com o Espiritismo, porque ele é ciência, que se desdobra em filosofia sensata, lógica. O Espiritismo não se perde como o espiritualismo. O espiritualismo fala o que quer e não prova nada. O Espiritismo delineia os temas, esquadrinha, torna compreensível, ainda que com uma linguagem filosófica, porque é um filosófico que se torna científico e um científico que se torna filosófico. Uma experimentação, o outro é dedução, mas existe dedução comprovada. É uma ciência de experimentação, de observação. Ela abriu novos canais para que o homem pudesse se locupletar, para que o homem pudesse se realizar. O Espiritismo não é tão pequeno quanto colocam no dia a dia. Especialmente
por aqueles que gostam de formalismo, que gostam de tapete vermelho. O Espiritismo é libertador por excelência. Jesus não tinha uma pedra onde reclinar a cabeça. E fizeram da doutrina cristã essa epopeia de política e de poder mundano que nós assistimos na história. O Espiritismo veio para resgatar isso. Ele é livre. Kardec chegou a dizer que se quisessem centralizar, isso está na Revista Espírita, que se quisessem centralizar na primeira sociedade espírita fundada por ele na Terra, Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, se eles quisessem centralizar tudo ali, ele não mais pertenceria à sociedade. Porque esse não era o papel do Espiritismo. É preciso compreender que o Espiritismo está no ar, como ele disse, que o Espiritismo está no ontem, está no hoje, estará no amanhã. Porque são as ciências da vida, então codificadas para entendimento do homem. Ela tem um tríplice aspecto, que é uma súmula da sua proposta. Ciência na base do divino triângulo, porque é fato. Filosofia, porque é a interpretação do fato, a compreensão do fato. E o vértice superior, religião, no sentido de religiosidade, de espiritualidade. Porque é a consequência inarredável do processo de interação da verdade divina. É essa doutrina que nos ensina que o psiquismo passou pela primitividade, sendo chancelado, criando as primeiras referências. E aí começa a troca entre os iguais. Quando nós analisamos o aborígene, quando nós analisamos o índio no seu habitat natural, eles trocam dentro daquilo. A transcendência dele é, no máximo, o prêmio de uma caça, de uma pesca. Quando ele desencarna, ele fica na taba. Como os animais ficam próximos das madres que vão reproduzir. Porque eles não têm independência no mundo espiritual, eles se tornam um ovo. O elemento primitivo não se torna um ovo, mas ele continua agregado à taba. Não existe mundo espiritual. Quando nós estudamos nosso lar, o que se evidencia ali? Quando o Brasil foi descoberto, os primeiros portugueses nobres desencarnados, não são todos não, são os nobres desencarnados, organizaram a colônia para lidar com os interesses espirituais do novo mundo. Então, o que se deduz da obra de Chico Xavier? Que nosso lar foi a primeira colônia do país. A primeira colônia do país, espiritual. Naquelas bases. Porque movimento espiritual das tabas existia. Mas sempre no seio da natureza. Chico Xavier, na década de 50, quase 60, viajou com Arnaldo Rocha e o amigo Enio Santos, que participava da União Espírita Mineira em Belo Horizonte, para Angra dos Reis. Tirou férias, tiraram uns dias de férias. E foram passear em Angra dos Reis. Foi passeio? Não, foi trabalho espiritual. Visitaram os monumentos antigos e o Chico dava notícia dos sacerdotes, dos índios, dos homens, perdidos ali há séculos. Por quê? Presos a uma história, condicionados a um tempo. Aí a gente lembra do Hermínio Miranda, tempo é lugar. Impressionante. É um estudo maravilhoso da doutrina espírita e que deixaria o povo de Hollywood de cabelo em pé, porque daria fundamento científico ao que eles cogitam na saga de criar virtualmente alguma coisa. Eles visitaram uma ilha mais deserta e passaram muito aperto ali. Isso está registrado em livro, mas o Arnaldo nos contou pessoalmente, com detalhes. Num dos depoimentos de Arnaldo Rocha, que está catalogado naquela Bíblia do Caminho, que é um site que disponibiliza livros, etc., tem uns relatos de Arnaldo Rocha. Um deles, ele fala detalhadamente sobre isso. E a gente está confirmando porque ouviu dele próprio. Então, ele disse que eles estavam numa ilha, olhem bem, 1950 e alguma coisa.
Diz que o Chico ficou olhando ao redor e disse assim: nós estamos rodeados pelos índios. E eles se comportam e vivem como se estivessem na época do descobrimento, em torno de 1500. Olha que surpreendente. Aí o Arnaldo pensou assim, Arnaldo era fogo, né? Falou assim, deve estar tudo pelado. Ele pensou. O Chico falou assim, sim, Naldinho, eles estão nus em pelo. Aí o Arnaldo ficou com vergonha de ter pensado aquilo perto do Chico, porque o Chico lê pensamento. Aí ele falou assim, cruz credo, com esse frio. Brincou. Por quê? A gente está contando esse caso porque o Chico, cuja mediunidade é missionária, ele descreveu o estado daqueles índios que ainda estavam vivendo no Brasil em 1950, alguma coisa como se estivesse em 1500. Vocês entenderam? Deus usa o tempo, não a violência. Nós temos regiões em que os seres estão assim. Questiona-se se existe preto velho. Existe. Porque a mente deles ainda está como preto velho. E é desrespeito nosso minimizar ou diminuir essa função. É um absurdo. Nós não vamos fazer a cultura africana no centro espírita, mas eles vêm, trabalham. E muitas vezes preferem ficar com a forma do negro velho que sofreu e abriu mão do orgulho do passado, porque nós sabemos que é um processo expiatório. Eles vieram, eles reencarnaram das regiões inferiores para essas tribos que foram escravizadas, foram trazidos para prestar serviço. E quem eles foram no passado? Ora, quantos de nós hoje não estamos aqui mais branquinhos, mas estivemos na pele dos negros, e num período muito difícil de escravidão. O Chico, um dia, em Pedro Leopoldo ainda, e a gente sabe esse caso por causa dos amigos da União Espírita Mineira, o senhor Manuel Alves nos contou isso pessoalmente, hoje ele está com quase 90 anos, e ele conviveu naquele período, e ele disse que um dia uma senhora veio, desceu a lenha na Umbanda perto do Chico, disse que ele pôs a mão para cima e falou assim, não, minha filha, não, minha filha. Você não fala do nosso começo, não, minha filha. Não fala mal do nosso começo. Não é assim? Então, a gente tem que entender o processo evolutivo. Quem estuda evolução não tem dúvida disso. O fato de desencarnar não transforma ninguém em anjo. E quantos espíritos são usados, como eles aprenderam na Terra para prestar serviço? Tem índio fazendo defesa das nossas casas. Índio. Tem preto velho preparando o ambiente para os benfeitores chegarem. Tem. Isso dói muita gente. Por causa de preconceito. São os branquinhos, são os arianos que detestam o povo. Ou então os hindus que criaram as castas. Ou o povo de Israel, que detestava gentio. É a mesma coisa. Tudo preconceito. Então é preciso inserir. Não adotar os padrões. Porque existe um processo educativo. Preto velho de casa espírita não fuma cachimbo, não cospe no chão, não senta em toco. Pode até ter saudade. Mas não faz isso. Porque são trabalhadores, conscientes, estudam conosco. E muitas vezes nos orientam muito bem. Então a gente vai entendendo o processo. Porque mediunidade sem entender como é que o psiquismo surge e como são as trocas, a reflexão, a gente vai ficar achando que tudo é mágico, fenomenológico apenas. E não é. É conquista, é trabalho, é construção, é ampliação de potências. Na fase de expiação e prova, nós sofremos por quê? Conhecemos a lei, e se a gente não segue a lei, a gente é punido por ela. É isso que define expiação e prova. Mas é um mal? Não. É uma forma de aprendizado dinâmica. Eu esbarro num alfinete aqui do... Ai! Aí eu volto para o lugar. Eu não me excedo. Então a gente vai aprendendo que expiação e prova não é maldição.
Nós estamos lidando com o produto das nossas escolhas. E aí eu tenho que ter cuidado. Eu tenho que pensar umas 10 vezes, meu filho, porque senão eu faço bobagem. Me amarra, me amarra. Antes de entrar na vida. Para que vocês acham que Jesus falou isso? Antes de entrar na vida, é preferível arrancar um olho, cortar uma mão, do que tendo 2 ser motivo de escândalo. Para quem que Jesus falou isso? Antes de entrar na vida. Isso tem um significado espiritual e serve para o estudo da reencarnação. Porque se eu estou reencarnando para ter vida, me desenvolver e ter vida, antes de entrar nela, eu tenho que me conter. Aí a gente vai entender um plano que está no Missionários da Luz de André Luiz, naquele livro maravilhoso que estuda a reencarnação. O plano do corpo. Ó, põe um defeito aqui, meu filho. Posso ficar muito bonita não, senão eu caio. Vem manqueba, né? Vem com marcas. E isso está lá atrás. Quando Caim conversa com Deus, e aquilo é um estudo bonito da história da humanidade, o Caim fala assim: é maior a minha maldade que a que possa ser perdoada. Ou seja, ele tinha moral agregada, porque senão ele fazia juízo do próprio crime. Quem não tem moral, quem não tem conhecimento, o que faz é lei. Mas ele fez e falou assim: é maior a minha maldade que a que possa ser perdoada. Ou seja, ele sabia que não devia ter feito e fez assim mesmo. Pecado contra o Espírito Santo. Tem gente que fica assim: o que é pecado contra o Espírito Santo? É aquilo que o Caim fez. Olha a frase dele: é maior a minha maldade que a que possa ser perdoada. Por isso que não tem perdão, a pessoa não se perdoa. Sabe essas pessoas que reencarnam e que constituem família e que às vezes vai sofrer horrorosamente com família e que tem lá, por exemplo, uma filha, ou um pai, ou uma mãe, ou um agregado, e que é escravo dessa pessoa, e os outros ficam assim: acorda, você não precisa disso, por que você se subjuga tanto? Por que você vive assim atormentado? E a pessoa fala assim: eu não sei, mas eu preciso fazer isso, eu preciso. Culpa. É maior a minha maldade que a que possa ser perdoada. Aí vai no psicólogo, aí vai no médico, aí conselho, vai na casa espírita, e a pessoa não se perdoa pelo que ela fez com a pessoa no passado. Então ela vira o quê? Joguete da pessoa. Ela abre mão da sua autonomia, porque ela tem uma culpa que a escraviza, e ela deixa. Quanto mais a pessoa pisa e ela chora, mas ela não consegue sair daquilo. Aí a gente estuda as relações sádicas e masoquistas. O masoquista é o culpado. O sádico é aquele cruel que gosta de cobrar com requinte de perversidade. É por aí. Tudo isso se revela com lógica na doutrina espírita. Então o Caim, aí ele faz um processo. Temos que estudar o tempo dos verbos para entender a aula de reencarnação no Antigo Testamento, primeiro livro da Bíblia. Eis que hoje me lanças fora da terra. Se Deus lançou ele fora da terra, ele morreu para o mundo. Desencarnou. Dedução lógica. E da tua face me esconderei. Ele está no mundo espiritual. Está desnudado. Quando ele fala no futuro, primeiro ele fala no presente: eis que hoje me lanças fora da terra. Aconteceu. E da tua face me esconderei. Futuro. Como é que a gente esconde? De Deus ou da própria consciência? Reencarnando. Lembra do esquecimento do passado? Ele cantou isso lá. Aula de reencarnação na Bíblia. E da tua face me esconderei. E aí completa, porque ele tinha noção perfeita de justiça. E todo aquele que me achar me matará. Deu aula de quê? Lei de causa e efeito. Porque ele reencarna escondendo de Deus. Vai esquecer o passado, mas todo aquele que achar vai matá-lo. Por quê? Porque ele matou alguém. Ele canta ali como que a lei opera. Só que vem componente em seguida. O texto diz assim: todo aquele que achar Caim o matar será castigado 7 vezes. Ali começa a equação que Jesus falou, 70 vezes 7. Porque ali é o início dos crimes. Então é 7 vezes.
Aí o crime volta a ser cometido várias vezes. Ele pode chegar a 490 vezes. Isso é uma equação matemática das probabilidades de erro na Terra. É um estudo belíssimo. Belíssimo. Então a gente começa a entender. Ali começa. Então, para resolver um problema básico, ele tem 7 momentos. 7 momentos. É como se a gente precisasse de uma etapa setenária. Filosoficamente, o mundo foi criado em 7 dias. Não está lá? Isso é uma análise filosófica. É como se a gente criasse uma equação para estudar as coisas de Deus. A gente não criou medida na Terra? Então, é mais ou menos isso. É ilustrativo para a gente ter a compreensão dos assuntos. Então, o 7 é assim. Ele começa num dia e termina no 7. O 7 é a glorificação. Porque o 7 é espontaneidade. O primeiro, até do 1 ao 6, é lei. A lei te constrangendo a fazer. Mas no 7 é a espontaneidade. Por isso que ele descansa. No 7º dia, Deus descansou. Em tudo que você faça, representativamente, no 7, você descansa. Porque você saiu da fase de capacitação. Capacitou, automatizou. No processo evolutivo é assim. Então a gente começa sempre com dificuldade, atravessa desafios. Mas tudo fica formado, o acabamento se dá no 6º dia. E no 7º a gente repousa. Aí você é dono da história. Análise filosófica, tá? Então, nós, analisando o assunto, vamos entender que na expiação e prova, nós intensificamos e tornamos dinâmico o trabalho de evolução. E esse trabalho de evolução, ele se dá em múltiplas expressões. Vocês conseguem catalogar tudo que vocês aprendem e todo tipo de interação que vocês têm na Terra? Ninguém consegue. Isso vai ao infinito. André Luiz sugere que existe o infinito numa gota d'água. Você tanto se perde no micro como no macro. O homem não foi lá decodificar o DNA e hoje não trouxe infinitos desafios? E não tem as respostas? Então, o homem achou que se tornou o dono da vida, mas na verdade ele se perdeu mais. Estudando a intimidade do átomo, se descobriu que o átomo não é a partícula indivisível da matéria. E adentrando a intimidade atômica, não se sabe se é onda ou se é partícula. Partícula ou onda? Se comporta dessa forma ou daquela. Aí já estão descobrindo a antimatéria. O eletrão aparece, gravita, some, depois aparece de novo. Aí estão falando de uma outra dimensão para o movimento da matéria. Ixi, não é engraçado? Nosso lar está sendo comprovado. E outras colônias. Porque a própria ciência está com incógnitas e começa a dar nomes transcendentes para poder explicar o comportamento da matéria que desafia o homem. Porque a matéria não é só matéria, gente. Não existe matéria sem espírito. Porque a matéria só se organiza por causa do espírito. O poder é do espírito. A matéria é esse material que nós temos, que a gente influencia e que a gente dá a ele uma carga e uma direção, que é o que André Luiz explica. Então, os fenômenos mediúnicos, eles têm uma razão de ser. Nós estamos trabalhando com a matéria que existe no mundo espiritual e a matéria do mundo físico, com o auxílio dos elementos que estão no mundo espiritual e que, através desse mecanismo de mediação, podem entrar no nosso mundo e a gente entrar no mundo deles. Nós estamos começando a fazer uma ponte inteligente, compreensível para toda a humanidade. Quando nós, na culminância de expiação e prova, que é o período que nós estamos tentando vencer para entrar na regeneração, que é quando nós temos o quê? Consciência desperta. Todo mundo já sabe que é espírito, que tem alma, e isso caracteriza a regeneração. Então nós estamos na culminância da escravização à matéria. E por isso nós estamos vendo tudo isso esboroar.
tudo que está sendo destruído é para o período de transição. A gente está vendo um monte de gente apavorada com o Brasil. Nós estamos adorando. Porque se não lavar a roupa, não tem jeito. E não adianta hipocrisia dizer que é só um lado, não. É tudo. Jesus, diante da mulher que fora apedrejada, disse assim: aquele que estivesse em pecado, atire a primeira pedra. Como é que foi a saída? Dos mais velhos para os mais novos. Todos estavam comprometidos. Escapa alguém? Eu posso pôr o dedo no nariz de alguém? Eu coloco de leviano que sou, mas eu não posso. De vez em quando a gente fica brava aí com o povo, né? Hipócrita. Mas a gente já foi. Foi muito. Por isso que a gente aguenta isso. Senão não estava na terra. O Malcione não está na terra. Não é? Bezerra foi convidado por Maria a ir para Sírios. O Chico já passeia lá direto. E eu estou aqui amarrado, né? Aí dá uma ideia. Mas é preciso fazer um trabalho de esclarecimento doutrinário para que a mediunidade ecloda disso. Nós temos, segundo André Luiz, 200 mil anos de atividade mental. Gente, 200 mil anos de atividade mental significa que a gente viveu numa terra que não é conhecida hoje. O Emmanuel deu uma palhinha para a gente. Ele falou sobre civilizações primitivas, isso na década de 54, numa entrevista para a LBV. O Chico era o médium. Então o Emmanuel explicou para eles que nós tivemos civilizações primitivas de que não havia vestígio. Depois veio a da Lemúria, que durou 28 mil anos mais ou menos. Ela desagou na civilização da Atlântida, que durou 28 mil anos mais ou menos. E em torno de 10.500 a 11 mil anos antes de Sócrates, as últimas ilhas de Atlântida submergiram. E surgiu a civilização ariana, a nossa. Porque é o povo de Capela, os branquinhos, que implantaram esse preconceito com o resto da cultura e que pegou na cabeça da gente. Esse povo dominou a Terra e domina até hoje. A Europa é o seu habitat principal. Dominar o mundo inteiro. Se a gente pudesse catalogar a escravização de povos e culturas que a Inglaterra fez, que a França fez, que a Espanha fez, que Portugal fez, e aí vai, a gente ficaria assim. Hoje eles estão aguentando tudo desabando na cabeça deles. Não sabe o que fazer com o refugiado, não sabe o que fazer com tanta gente diferente da cultura deles. Nós estamos falando do ariano puro, não do brasileirinho que está lá usufruindo e que adora a Europa. Eu também gosto. A Europa é uma maravilha de cultura. Agora, sabe como é que os espíritos descrevem a Europa? Tem um espírito que é não sei o que, Grise, por ele mesmo, um livro do Chico. São várias cartas psicografadas. É um italianão. Eu conheci o filho dele que já desencarnou, o seu Romeu Grise. O pai dele foi muito amigo do Chico desde Pedro Leopoldo. E o italianão desencarnou. E a família ficou amiga, visitava o Chico. E o pai começou a escrever cartas através do Chico, dando notícia para a família. O homem nunca, nessas cartas, até o final do livro, ele nunca falou bem de ter desencarnado. Ele queria estar na Terra. Adorava a Terra. E no Brasil. Aí um dia a família, ele já estava mais maduro no mundo espiritual. E ele vivia reclamando que queria estar aqui, mas tudo bem, estava lá. E aí ele foi viajar com a família pela Europa. Visitar a Itália, sua terra natal e outros países do Velho Mundo. Quando eles voltaram, foram até o Chico. E ele escreveu. Olha como ele descreve para a esposa e para os filhos. Andei pelo Velho Mundo, pela nossa terra, como se eu estivesse andando por um
imenso cemitério. Vocês entenderam? O que tem de miséria naquele continente é impressionante. O Emmanuel tinha falado isso há 2000 anos, no final, que ele falava o peso kármico daquele continente. Agora, nós não estamos amaldiçoando, né? Quem tem pele de rinoceronte vai lá e acha numa boa. Médium muito sensível acaba entrando em relação com alguma coisa. O Chico, dependendo da região que ele ia, ele passava mal. Ele foi com Valdo algumas vezes à Europa. Ele passava mal. Então, ele, que tinha participado de diversas histórias na Europa, né, ele sentia a relação com aquela mediunidade impressionante. Então, ele descreve dessa forma. Então, nós que estamos estudando as possibilidades mediúnicas, nós temos que entender que o médium tem uma construção. Ele vai abrindo o campo mental pela evolução. Vocês acham que o Chico Xavier poderia ter feito o que ele fez? 5 romances históricos que falam de coisas que o povo está descobrindo agora. O livro Renúncia, tem um amigo nosso, que era de Belo Horizonte, foi para São Paulo. Ele pegou uma equipe de jovens e foram fazer um trabalho de pesquisa científica. Dados que são revelados. Geografia, detalhes de construções, nome de rua, nome de gens ou de clãs, etc. Detalhes, comportamento, moda, época, pegaram o livro Renúncia, como pegaram os outros também, mas vou falar do Renúncia. Só do livro Renúncia, depois de joeirar, depois de separar um monte de coisas que eles acharam, eles têm mais de 2.000 dados comprovados hoje, cientificamente. O Chico recebeu isso no rincão de Pedro Leopoldo, sem biblioteca, sem cultura, sem formação, sem internet na época. E o Emmanuel relatou dados que existiam à época, recontando a história. Vocês sabiam disso? Eles começaram a fazer esse trabalho pela FEB, mas a FEB não se interessou mais, parou por aí. Então o trabalho está lá, um dia vai sair, como fizeram há 2.000 anos. E começamos até a publicar quando existia o NEP na FEB. A gente começou a publicar isso na revista do NEP, sobre as descobertas científicas que o Emmanuel traz e que hoje é que foram descobertas e estudadas dentro dessas ciências próprias de levantamento de dados históricos do nosso mundo e do próprio comportamento do homem. Então, por exemplo, as escadarias de Notre Dame. Quem já foi lá, vocês viram escadaria ali? Não tem. Na época tinha. Vocês sabiam disso? Descobriram na prefeitura de Paris. Descobriram os mapas e os registros da época. O próprio Gilmar, que fez o trabalho, se encarregou de ir lá e pesquisar. Descobriu. Foi pesquisar na fonte. À época, Notre Dame, a cidade era mais baixa, tinha escadaria. E é ali que Alcione ficava com o irmão, ela tocando e ele cantando. Ou ele tocando, ela cantando, melhor dizendo. Vocês entenderam, gente? Isso é revelação. Isso é Chico Xavier. Isso é mediunidade. Sublimada. Nós estamos caminhando. Por enquanto a gente vai, né, do nosso jeito. Então, quando nós analisamos esses assuntos, nós entendemos que a questão é o psiquismo. O Chico tinha uma evolução, só para vocês terem uma ideia. Quincas Veloso, que está encarnado, mora em Monte Carmelo, um dia perguntou para o Chico, ele é irmão do Marival Veloso, que foi presidente da União Espírita Mineira, a Federativa de Minas. Muito amigo nosso, todos dois. O Quincas Veloso perguntou para o Chico assim, Chico, desde quando você está ligado ao Emmanuel? Olha a pergunta. Aí o Chico olhou, pensou, e tinha um grupo de pessoas. Hoje isso está registrado em livro. Porque a gente dá a fonte, porque tem muita gente inventando mentira, que o Chico falou e não falou nada. Mentira. O que Chico falou está registrado em livro, ele falou em público. E tem várias testemunhas. É diferente. E gente séria, viu? Aí ele virou e falou assim, a minha ligação com Emmanuel data de 40.000 anos, mais ou menos. E na época, nós éramos 70 elementos. O que o Chico acabou de dizer? Que eles viveram na Atlântida.
E com certeza eles vieram de capela. São caídos. Para ter essa pujança de trabalho espiritual. Na época do Ave Cristo, a Lívia, filha do Basílio, que é o Emmanuel, Basílio é o Emmanuel, a Lívia é o Chico. Ela estava ligada ao Emmanuel. Mas o Arnaldo contava para a gente que o Chico já trabalhava na mediunidade desde o Egito Antigo. E que lá no Egito Antigo, ela foi selada, porque sempre teve reencarnação feminina. A última foi masculina por necessidade da tarefa. E o Chico contava que o Emmanuel suou para convencer ele. Ou ela. O Arnaldo visitava o Chico e ele contava uma coisa para a gente que é muito interessante. O Chico não mentia. Ele podia calar, mas ele não mentia. Toda vez que ele estava com o Chico, depois que ele mudou para Uberaba, o Chico virava para ele e falava assim, Naldinho, não aguento mais de saudade da minha forma. Não aguento mais saudade do meu verdadeiro corpo, que era o de mulher. Isso é depoimento dele para o amigo confidente. Porque ele chorava, era na camisa do Arnaldo. Foi o grande confidente do Chico. Dona Nena Galves contou para o Haroldo Dutra Dias, que nos contou, que ela viu inúmeros choros, prantos do Chico, que ficava muito na casa dela em São Paulo, na década de 60 e pouco, 70, viu muito pranto do Chico, de saudade do Arnaldo. Porque o Arnaldo não podia acompanhar o Chico, casou de novo, teve filho, teve jeito. Ele foi esposo da Meimei, do espírito Meimei. Depois ele casou com Dona Neuza, teve uma filha. Vida que segue, né, gente? O Chico mudou, ele não mudou. Né? Então fica de mais difícil. Mas ele visitava. Sempre foram amigos íntimos, com muitas vidas em comum. Então a gente vai entendendo o que é o processo evolutivo. A mente amplia e o médium vai ter um trabalho de acordo com os seus talentos e de acordo principalmente com os seus compromissos espirituais. Tem muito médium que, por exemplo, tem uma necessidade de ajudar as pessoas doentes. Aí se fala da mediunidade de cura que Kardec estudou. É a chamada fluidoterapia, que tem base na ectoplasmia, que é a mediunidade de efeito físico. Todo médium de cura libera ectoplasma. Isso é condição. Todo médium de cura. Ele tem mais possibilidade, ele tem mais fluidos próprios para isso. Então ele tem uma necessidade de pegar em paciente, pegar em doente. Doente atrai, doença atrai, porque é o campo de trabalho dele. Como a gente vê psicofônico, o médium falante, o que dá passividade para os espíritos, eles vão falar através dele. Vai conversar com o psicofônico. Ele emenda um assunto no outro, e no outro, no outro, no outro, no outro. Se você deixar, te pega uma hora, você não está podendo. Principalmente quando ele não foi educado por uma casa espírita ou pela obra espírita. Então ele tem necessidade de falar porque ele tem muita conexão fácil, aí vem uma conexão com uma faixa espiritual, com uma determinada entidade, com outra. E ele começa a ter aquelas impressões, geralmente tem mania de doença. Eu estou ruim, eu estou isso, eu estou com aquilo, eu estou com aquilo. Não tem nada, é tudo errante. Porque é o sensitivo, psicofônico. Quanto mais, vamos dizer, mais acentuada a mediunidade nele, quanto mais ele é médium, mais ele é impressionável. E aí ele vai ficando estranho. É uma pessoa geralmente irrequieta, quando não é atormentada. Tem muita gente de cabeça ruim aí, mas porque espírito sapateia na cabeça dele. Cada hora vem um. Então ele parece um camaleão. Conforme o ambiente, conforme a faixa, ele muda de cor. É mais ou menos isso. São facetas de mediunidade. Como tem o outro que não pode ver um lápis, uma caneta. Tem frenesi por escrita, por leitura, e aí vai ver, ele tem campo para psicografia. Dentro das faculdades inteligentes. Então a gente gosta muito de lembrar que a mediunidade de efeitos físicos, os espíritos entram no nosso mundo e todo mundo ouve, vê, sente. Aí não é só o médium, não. Mas existe a mediunidade de efeitos inteligentes ou intelectuais, que é quando o médium vai ao mundo dos espíritos e traz notícia. E é ponte deles em relação a nós.
O Espiritismo inaugurou uma nova era porque ele esquadrinhou isso. Kardec não estudou mediunidade. Diz Dona Ivone que médium é instrumento. E a mediunidade é a função. É o que decorre da capacidade do médium. Vocês entenderam? Porque a mediunidade seria o estado de médium. Deu uma ideia? Então, mediunidade é o estado de ser médium. É aquilo que o médium pode fazer. Então, ela fala, mediunidade é função. Kardec estudou médiums. Vem André Luiz no livro Nos Domínios da Mediunidade. E estuda a função dos médiuns, chamada mediunidade. Vocês entenderam? Kardec tinha que estudar o que surgia daqui para lá, não o que surgia de lá para cá, porque seria uma obra pretensiosa para o tempo. Então, o que ele faz? Ele constrói. Ele pega do conhecido para o desconhecido. Aí ele abriu o caminho. Aí se estudou a influência dos médiuns, como que se reconhece fraudes, como é que se analisa as comunicações, provas de identidade. Aí ele está estudando o quê? Cientificamente, como se posicionar com aquilo que vem dos médiuns. Olha que cientista. É fabuloso. Ele foi um cientista. Porque você vai pegar uma Blavatsky, você vai pegar um Pietro Baldi, você vai ver esse povo delirar. Negar, ter preconceito, imiscuir na obra. Kardec não fez isso. A obra dele é impecável. Não é dele. Ele respeitou a obra da vida. O livro dos espíritos. Como os espíritos são agentes da natureza, eles são naturais. Mas ele teve que descobrir isso passo a passo. Não teve facilidade. Tem gente que acha que Allan Kardec recebeu um tanto de livro assim, ó, de graça. Não. Nem Chico. De 4 para 5 anos, o Chico começou a levar surra, porque ele ia apanhar a vida inteira. Tinha que criar pele de rinoceronte, como ele disse. Missionário, gente. Todo mundo quer ser missionário, mas não sabe o preço que paga. Jesus falou isso para Salomé, mãe de Tiago e João, o discípulo amado. Você vai colocar um de um lado, outro do outro lá no reino. Ele virou e falou assim: primeiro é preciso saber se eles podem beber do meu cálice. Ela não sabia o que ele ia suportar nessa terra. Não sabia. Não é? Até hoje, né? O povo crucifica o Cristo até hoje. Mas então, nós temos a mediunidade efeito físico, em que eles entram, e a mediunidade efeito intelectual. Nós temos uma gama de possibilidades mediúnicas dentro disso. Mas tudo depende de quê? Do médium. Piano com 3 teclas. Dá para tocar, fazer um barulhinho. Piano com metade das teclas, já melhora. Piano completo. Dá para tocar bonito. A ideia é essa. O médium, geralmente, ele vem, e aí nós temos que entender que a mediunidade, ela se radica no organismo. O que é isso? Se o elemento não vier com o sistema nervoso preparado, ele não pode ser médium. Por quê? Uai, você custa dar conta do que você pensa e do que você sente. Costuma adoecer só com sua carga, com a pressão que você recebe das pessoas. Você imagina você conviver sentindo, vendo, ouvindo, lidando com espíritos doentes, atormentados, trevosos, fora os benfeitores, porque luz também dói. Vocês sabiam que luz dói? O povo chegava perto do Chico chorando. Na hora que a gente aproximava dele assim, as lágrimas começavam a escorrer. Involuntariamente, dava um nó. Sabe por quê? A gente fica desnudo diante de um homem que é luz, de uma alma que é luz. A gente fica desnudo. Dói. E quando a gente está tentando fazer alguma coisinha boa, de repente esbarra no Chico, aí você olha aquele monumento de obra, você fica assim. Porque a gente ainda está trabalhando orgulho. Agora tem valor. Na ausência do sol,
Uma vela faz um trabalho bonito, não faz? Então, e na ausência da vela, um pirilampo ajuda. Tem sempre algo a fazer. A questão é não se preocupar com grandezas fora de hora. Tem tempo para tudo. Ninguém pode assumir uma coisa para a qual não está preparado. Esmaga. Então não é só a treva que bate, não. A luz também bate. Vem um benfeitor, traz um bem-estar enorme, mas deixa a gente refletindo sobre os erros, sobre os equívocos. Aí a gente faz aquela revisão imperiosa e dolorida. Então, gente, fica de olho aqui no tempo. A questão toda passa pela capacidade mediúnica. A mente é o espelho da vida em toda parte. Então, a mediunidade diz respeito à mente. Aí nós temos na obra de André Luiz assim, para considerar efeito físico e efeito inteligente. A mente está na base de toda fenomenologia mediúnica. O que quer dizer? O que quer dizer isso? A mediunidade é do campo mental. Ah, mas e o meu corpo? Uai, o coração sai pela boca. Eu tenho até diarreia. Ah, consequência. Consequência. Então, por isso que a gente fala, a mediunidade se radica no corpo, no organismo. Se não tiver um preparo, o corpo não aguenta. Uma pessoa não dotada de mediunidade ostensiva, porque nós estamos falando não da mediunidade que todo mundo tem. Todo mundo é médium. Porque onde há a mente, há emissão de ondas mentais. Onde há emissão de ondas mentais, há associação de ondas. Você pensa com afinidade com outras pessoas que pensam do mesmo jeito. Então, você se associa a elas. Seu pensamento fica mais forte. Você está nutrindo, por exemplo, o povo brasileiro está com ódio. Aí todo mundo vai aderindo ao ódio. Aí o que acontece? A psicosfera fica pesada. Ódio domina. Todo mundo sabe o que é isso. Psicosfera. É o que ressuma da energia que a gente produz. Então a gente vai criar aquilo que é uma espécie de atmosfera psíquica. E a gente vai ficar assim, acuado, ruim. Agora, está todo mundo feliz, esperançoso. Aí fica radioso, brilha. Aí todo mundo se sente bem, fica menos pesado. Vocês notaram tanto que o que eu ouvi nesses últimos tempos, desde a última eleição presidencial para cá, o que eu ouvi de pessoas falando que estava arrastando, que o corpo doía, que estava tudo pesado, estava tudo ruim, parece que as coisas não andam, parece que a gente está doente, principalmente médiuns. Aí eu olhava e falava assim, reino das trevas, bem-vindo. Fazer o quê? Se ao invés da gente orar, a gente volta lá para o barbarismo, quer pegar o facão e cortar a cabeça de todo mundo, não pode ser assim. Tem que lembrar do Emmanuel. Nós temos que alterar o direito da força para a força do direito. É isso? Isso é educação. Isso é educação. É tão bonito lembrar o passado, entre parênteses aqui. A palavra ostracismo, ela foi cunhada na Grécia. A origem dela é muito bonita, porque vem de ostra. Sabe o que eles faziam na Grécia? Olha que bonito. Aquilo era uma democracia. Quando o indivíduo não estava representando o povo, representando os interesses da população, eles pegavam uma casca de ostra, escreviam o nome do indivíduo, depositava lá, num ambiente propício. E aquilo era a manifestação do povo, e aquela pessoa caía. Ele entrava para o ostracismo. Olha que curioso. É o que a gente tem que fazer. Na hora de estudar bastante, não o que aparece na mídia, mas a vida moral das pessoas. Moral. Qual que é a obra que esse elemento fez na vida? Como é que ele é em família? Como é que ele é em sociedade? No dia a dia? Como é que ele é com as instituições? Como é que ele é na religião? Isso é uma análise séria. Porque o indivíduo que troca de mulher todo dia, que vive o tempo inteiro
como um príncipe na terra. Assim, esse indivíduo não é sério. Não é sério. A pessoa tem que ter uma história. Nós não somos espíritas, a gente não fica esfalfando no centro espírita. A gente não cobra, não. A gente não viaja, não deixa casa, não deixa pessoas, não deixa projeto. Gente, a gente não tem tempo de ir num cinema, num teatro. A gente adora. Não tem tempo. Porque você optou por fazer um trabalho de renovação pessoal. O maior objetivo é o pessoal. Porque a gente não salva ninguém. Porque o povo te ouve, depois vira e fala assim, bobagem. Vai fazer o que ele quer. A gente não muda ninguém, a gente sugestiona. Esse negócio de salvacionismo não existe. É pessoal. Eu optei por isso. Então eu faço isso. Então a análise tem que ser essa, né? Mesmo nós, a gente tem conversado muito. A gente viu um vídeo, vocês devem ter visto. O Haroldo criou um canal. O Haroldo é amigo de cozinha da gente. Só que hoje ele é muito famoso, né? Aí, outro dia a gente estava conversando com ele. A nossa casa vai fazer 25 anos. Ele frequentou nossa casa, nossa reunião de junho. Ele não tem tempo para ir lá. Eu falei, Haroldo, você está tão difícil que nem aqui, que é a sua casa. Não deu para ele. Mas tudo bem. Está ocupado, né? Está pelo mundo. Aí a gente viu ele entrevistando o Divaldo. E se vocês prestaram atenção, eu escrevi para o Haroldo, falando que Deus abençoe e que ele tenha prestado atenção no recado moral e espiritual que o Divaldo deu. O Divaldo usou o período em que ele era jovem, como o Haroldo e outros estão hoje. Ele foi até o Chico, e lá ele estava encantado com o trabalho, porque já era em Uberaba. Estava encantado com o trabalho. Ele visitou o Chico em Pedro Leopoldo, depois, né, visitava o Chico em Uberaba. E o Chico, que não era brincadeira, se existia alguém simples e que abriu mão de si, o Chico não servia, porque era demais. Um amigo de mocidade visitou ele um dia. Na hora que chegou a vez dele de falar, ele foi ajoelhar. Isso naqueles áureos tempos, né? O Chico falou para ele assim, se você se ajoelhar, eu deito. Aquele homem não era brincadeira. Aquilo ali era evangelho puro. Então o Divaldo lá encantado, né, com o povo, aquela coisa toda. Aí o Chico disse a ele assim, Emmanuel está presente. E me contou uma história. Contou a história de 2 palhaços, o mais velho e o mais novo, que estavam no picadeiro do circo, dando um show. E todo mundo aplaudindo, adorando. Só que existia um espetáculo, fazia parte do espetáculo, uma cena em que eles tinham que andar em cima de um fio. E aí o Emmanuel disse que o público estava adorando, mas eles queriam mesmo era ver os 2 andarem em cima do fio para ver qual que ia cair primeiro. Olha o recado que o Divaldo deu ao Haroldo e a quem assiste aquele vídeo. Qual palhaço que vai cair primeiro? Porque, gente, é isso mesmo. Vocês acham que nós, espíritas, temos que ser muito realistas? Se a gente não construir nas nossas casas espíritas, que é o que tem legitimidade, nós vamos viver de teoria, de título. Isso não alimenta ninguém, não. Na casa espírita é que a gente tem as famílias espirituais. Se existe alguma coisa legítima no espiritismo, chama-se casa espírita, centro espírita. Porque é ali que o filho do Calvário vai, é ali que a gente aprende a conviver uns com os outros. No dia a dia das tarefas. É aí. Se a gente não constrói isso, a gente vai viver como um palhaço, fazendo espetáculo para o povo. E aí é como a Globo, né? A Globo pega um artista, põe ele lá em cima, depois põe ele na geladeira. O movimento espírita faz isso também, tá? Bola da vez. A gente já viajou o mundo. E o que a gente ouvia? A gente chegava, tinha ido palestrante tal, palestrante tal, palestrante tal, palestrante tal, inclusive os mais famosos. Aí sabe o que a gente ouvia? O povo descia a lenha. Um monte de gente descia a lenha. Punha defeito, criticava. Aí eu falei assim, eu sou a bola da vez agora, porque eu vou e o outro vem, o outro vai ouvir de mim. Vocês entenderam? Acontece. Tem gente que realmente está centrada, agora tem gente que vive para isso. Às vezes na casa espírita aparece.
Às vezes o elemento está trabalhando, dando a vida, comendo pão que o diabo amassou e esfarelou pelo caminho. Aí chega alguém e fala assim, olha lá, está vivendo às custas do espiritismo, está vivendo... É muito comum. Olha lá, está dando de cima. Às vezes você abraçou alguém. O Chico contou uma vez. O Chico contou que ele gostava de abraçar e beijar as pessoas. Então vinha. Aí que o povo viu que ele tinha um carinho especial com as crianças. Ou melhor, deixa eu corrigir. Ele adorava as crianças e abraçava, beijava, punha no colo, conversava. Aí disse que um dia apareceu uma conversa fiada, lá em Pedro Leopoldo ainda, dizendo assim, o Chico é pedófilo. Ah lá, o Chico é pedófilo. Aí ele ficou chocado, ele ficou traumatizado pela maledicência humana. E é difícil mesmo, né, gente? Não é fácil, não. Aí disse que ele ficou muito acabrunhado. Ao longo dos dias, o Emmanuel apareceu para ele e falou assim, por que o senhor está assim? Aí ele contou o caso. O senhor não viu? Falaram isso. Ele virou e falou assim, se você fosse deter pela crítica alheia, é melhor parar aqui, porque você não vai conseguir fazer nada. Porque todo dia vai ter uma crítica nova acerca de um tema ou outro. Você não pode ouvir as pessoas, senão você não trabalha. Você tem que seguir sua consciência. Aí o Chico pensou. Aí ele contou que depois desse sabão do Emmanuel, muito sensato, ele resolveu uma coisa. Quer saber de uma coisa? Agora eu vou abraçar e beijar crianças, mulheres e homens. Então, são coisas que a experiência vai mostrando, né? Porque tem várias etapas da vida do estudioso, do trabalhador, que ele se impressiona com uma pessoa ou com outra. Não pode. A proposta é divina. Nós estamos aqui com nossas arestas. Então, a gente vai passando os apertos. Então, gente, no campo da mediunidade, nós temos aí um universo, que é do médium, e ele traz a sua história. Leão Tolstói, que foi prêmio Nobel da Rússia, um grande escritor, ele virou para Dona Ivone um dia, Dona Ivone Pereira, extraordinária médium espírita, né? Muita gente deve ter notícia dela aí. As obras são maravilhosas, doutrinárias. Nessa papagaiada de mentira que o povo está inventando aí, não, para poder ganhar dinheiro no espiritismo. Nada disso. A Dona Ivone, que foi muito sacrificada, o Chico deu para ela um cognome, a heroína silenciosa. E Dona Ivone sofreu demais nessa vida, porque ela tinha 2 suicídios nas costas. E ela tinha muita vontade de suicidar. Então o Chico disse, a heroína silenciosa, porque só Deus sabe o que ela passava, porque os espíritos suicidas procuravam ela. E quando ela estava em contato com a energia deles, ela tinha vontade de dar cabo da vida. E ela não podia. Então ela fala que o espiritismo a salvou. Não é fácil, não. Pense num condicionamento, num vício. Um vício. Olha o que o pessoal está passando com droga. Ele olha para a mãe, olha para o pai, olha para a namorada e fala assim, vira a droga. E vai. Não aguenta. Olha para a droga, vira pedra. Estátua de sal, igual a mulher de Ló. É condicionamento. É muito difícil. Então, a Dona Ivone disse que um dia o Leão Tolstói chegou perto dela e falou assim, ela ficou muito honrada, né? Receber um espírito daquele. Ele virou e falou assim, minha filha, eu quero produzir uma obra através de você. E eu quero usar termos regionais da Rússia. Diz ela que olhou para ele, sentiu um frio nesse espírito e falou assim, impossível. Porque o médium nunca acredita que é possível, né? Que é muito maior do que ele. Então, como é que ele fala? Como é que pode? Como é que uma cidade maior cabe numa cidade tão pequenininha? Aí ela olhou para ele e falou assim, impossível. Eu não sei nada da Rússia, eu não tenho ligação com a Rússia. O senhor me desculpa, mas eu não dou conta. Ela avaliou ela própria, né? Aí disse que ele deu um sorriso, olhou para ela e falou assim, engana-te, minha filha. Eu fiz o inventário no seu psiquismo. Preste atenção. Psiquismo é aquilo que ressuma da mente. São os labores da mente. Isso chama psiquismo. Eu fiz o inventário no seu psiquismo. E o que eu descobri? Que você teve uma reencarnação remota na Rússia. Ou seja, ela não sabia, mas ela tinha vivido na Rússia muito tempo atrás.
Portanto, você tem material. Eu vou trazer isso à tona e vou escrever o livro. Ela seja feita a vontade de Deus. O livro chama-se Ressurreição e Vida. Maravilhoso. Diz que quem pega, os estudiosos da obra de Tolstói, pegam essa obra da Ivone e pegam a obra dele, não tem diferença. É o mesmo estilo. Aí a gente vê o que a mediunidade faz. Então, o que nós estamos querendo mostrar com isso? O psiquismo, ele é uma história evolutiva. E os espíritos vão trabalhar nisso. Por que tem médium que é mais maleável ou menos maleável? Geralmente, todo médium é muito maleável com o seu guia espiritual, com o seu espírito protetor. É o caso do Chico com o Emmanuel. O Emmanuel escreveu por outros médiuns, mas aqui, ali, circunstancialmente. Agora, ele era guia do Chico. Então, nós vamos ver que nós temos, assim, ligações com determinados espíritos. Por isso, a gente não precisa ficar inventando na reunião. Ah, meu guia é Meimei, meu guia é esse. Não precisa. O meu guia, eu posso não saber o nome dele, mas eu sinto quando ele chega. Pronto. Que der dar um nome, dá. Eu tenho uma amiga chilena que viveu aqui muitos anos no Brasil. Excelente médium. Curou o povo que não era brincadeira. Com esses médicos alemães. Aí um dia ela falou assim, ó, o meu espírito protetor chama-se André, porque eu pus o nome dele de André. Pronto. Não é o André Luiz. É porque eu gosto do André Luiz, eu pus o nome dele de André. Batizei ele. Pronto. Não é? O Divaldo conta que ele ficou muito tempo sem saber quem era o seu guia espiritual, até que ela pôs o nome, né? Revelou, Joana Angélica. Mas ele achou aquilo tão pobrezinho, tão pobrinho, tão comum, né? Ele ainda conta, né? Divaldo é fogo. Ele ainda conta. Ele falou assim, achei aquilo tão pobre. Falei, nossa, só a Joana Angélica? E era um grande vulto, né, do Brasil. Ela tinha escrito através do Chico no Falando a Terra, Paz e Luta, a página dela. Aí ela fala assim, já sei, meu filho. Vamos fazer o seguinte, para você ficar mais feliz, vão latinizar o meu nome. Joana de Ângeles. Aí ele ficou feliz. Coisa do médium. O espírito não vai brigar com o médium, né? Eu conheci uma médium, os espíritos dão show, né? Ela é da família. Então, ela tinha a cabeça muito para o lado da Umbanda. E ela recebia uma preta velha, que era um espírito de uma sabedoria, que eu ficava assim, isso não é preto velho. Isso não é preto velho comum. Não é. Por causa do discernimento do espírito. Aí, um dia, eu fiz um teste. Eu fui fazendo uns testes, assim, estudando o assunto. Fazia umas perguntas e tal. E um dia, ela estava muito destemperada, e depois acalmou. Aí eu virei e falei assim, nossa, mas sua médium, ela é médium consciente? Sua médium passou um período difícil, né? Eu até evitei, fiquei em silêncio, orando por ela. Ela virou e falou assim, ô filho, a véia fez que nem você. Quando ela está assim, eu afasto, entrego para quem pode, e quando ela melhora, eu volto. Vocês viram? Isso chama-se respeito ao livre-arbítrio, discernimento. Esse tipo de espírito não é espírito comum. Não é. Eles têm discernimento e não interferem. Espera a pessoa procurar. Isso que é bonito na mediunidade. Então, quando nós analisamos o psiquismo, nós vamos ver que os médiuns têm probabilidades. Cada um reencarna e faz um planejamento segundo a sua história. Então, por exemplo, o médium ele pode atender pessoas, mas em que área é melhor ele fazer isso? Eles vão estudar a habilidade da pessoa. Nós conhecemos um monte de palestrante. A maioria não é médium ostensivo. Não vê, não ouve, não tem psicofonia, não tem psicografia. Mas o indivíduo fala. E quando ele fala, ele tem assistência. Houve um tempo em que o povo duvidou do Divaldo na psicografia. Porque a missão dele é aqui, né? A estrela dele é na boca, né? Ele mesmo me contou isso. Aí tinha um pessoal muito chiquista, esses espíritos que não respeitam a diversidade e que acha que é dono da verdade e começa a bater nos outros. Aí eles foram ao Chico e espremeram o Chico. Chico, Divaldo, com esses livros, essas psicografias. A resposta do Chico, uai, gente, quando ele fala,
vocês não têm certeza que ele fala sobre o amparo dos espíritos benfeitores? Então, se os espíritos, e vocês sabem, têm certeza que os espíritos falam por ele, com ele, por que eles não podem escrever? A delicadeza do Chico para responder. E a gente vai aprendendo, a gente vai registrando. Porque a mediunidade, a Dona Ivone, ela começou como médium expiatório. Quando publicou o livro Memórias de um Suicida, Chico, Arnaldo e outras pessoas, ainda em Pedro Leopoldo, estavam em Belo Horizonte. Divaldo estava junto, numa visita que ele fez. Foram visitar Dona Ivone Pereira, que estava morando em Belo Horizonte, no bairro de Sagrada Família. Quando chegaram lá, Dona Ivone estava de braço quebrado, engessado. Ivone, minha filha, que é isso? Ah, um espírito me empurrou, eu caí, quebrei o braço. Vida de médium. O espírito me empurrou, eu caí, quebrei o braço. Aí o Chico deu aquele sorriso matreiro e falou assim, vamos entrar. Entraram, sentaram. Aí ele falou assim, minha filha, depoimento de Divaldo, depoimento de Arnaldo, no mesmo sentido. Minha filha, o espírito de André Luiz aqui presente disse que esse acidente diz respeito à publicação do seu livro, que está lá no Rio de Janeiro pronto, e você não sabe, nós vamos trazer a notícia. Mas ele está dizendo que esta obra sobre suicídio é a melhor obra dos últimos 50 anos e será a melhor obra por mais, pelo menos, 50 anos. E ele está aqui dizendo, minha filha, que você veio para esta encarnação das zonas inferiores do umbral, porque você veio do segundo suicídio. E começou a debulhar coisas para ela. Mas esse registro eu estou trazendo limpinho do jeito que ele foi falado. Você veio do umbral para essa existência. Aí vocês notem, Dona Ivone começou como médium de natureza expiatória. Porque ela tinha algum direito? Não. Ela estava vindo de um suicídio. 2 suicídios, um em Portugal, um na França. O Arnaldo, ela ficou um tempo na casa do Chico, na década de 50, ficou um mês lá, e frequentou todas as reuniões. E o Arnaldo conversou muito com ela, ele gostava muito dela. Aí ele perguntou para ela assim, ô minha filha, o que foi pior nesses suicídios? Você tem memória? Ela virou para ele e falou assim, Arnaldo, o pavor dos peixes comendo a minha carne. Porque eu estava presa no corpo, suicidei, mas não despreguei do corpo. E os peixes comendo a carne? Que pavor, Arnaldo, aquilo. Eles são dados. Quando Dona Ivone começou o trabalho, desde criancinha, ela vai falar isso no Recordações da Mediunidade, expiação. Teve catalepsia, quase enterraram ela, estava no caixão, quando acordou. Foi obra dos espíritos. Os pais já eram espíritas. Não reconhecia os pais, porque ela tinha a memória do Charles, que era o pai dela da outra vida. Foi aquele sofrimento todo. Vocês imaginam o conflito para uma criança. Porque o Chico teve conflito com sexualidade. O Chico contou para o Arnaldo que o pai dele forçava ele muito. É conhecido aquele episódio que foi para o filme, que o pai levou ele para o bordel e chegou lá e ele foi fazer oração. Mas foi no bordel também que um dia ele passando com a perna preta, inchada, o Arnaldo tinha dado passe várias vezes, o Clóvis tinha dado, outros amigos tinham dado, e nada da perna dele desinchar e perder aquela escuridão da pele. E um dia ele arrastando a perna, sozinho, tentando se movimentar, as mulheres do bordel, que era tudo perto, né, em Pedro Leopoldo, era tudo ali, pertinho, elas chamaram, Chico, Chico, vem cá, fiquei sabendo que você está doente, vem cá que nós vamos benzer você. Ele entrou, olha que bonito, gente, ele entrou, era de dia, elas não estavam em função, sentou, elas pegaram os ramos da natureza, olha só, puseram a perna dele numa bacia d'água limpa, cristalina. Ele contou para o Arnaldo nos contou, que elas iam fazendo oração e passando os ramos na perna. Na medida que ela fazia isso, a água, que era cristalina, foi ficando preta. As mulheres de vida da cidade dele, da época,
tiraram a maldição que estava na perna dele. Passe do Arnaldo não adiantou, passe do Clóvis não adiantou, passe dos amigos no centro não adiantou. Foi lá. Ele recebeu o amparo das mulheres de vida. Dá um estudo, não dá? Dá um estudo. Tinham tanto carinho com ele. Aí ele fez a prece, agradeceu, foi embora, beijou normal. A água ficou preta, jogaram fora. Coisas do Chico. Para quebrar o quê? Preciosismo de espírito elitista. Para a gente não entrar por esse mecanismo. Esse preciosismo não. Porque Deus opera na natureza, através dos homens. Se precisar, ele usa malfeitor. Não que a gente vá abolir a educação do mundo. Mas se precisar, ele usa o malfeitor. Às vezes o malfeitor está melhor do que o sacerdote. Parábola do bom samaritano. Porque a Samaria era maldita. E foi um samaritano que fez a caridade. Vocês entenderam? É por aí. Então, a gente lembra esse caso. A Dona Ivone, então, passa de expiação em que ela passava mal. O Arnaldo disse que ela foi na reunião mediúnica, diz ele que ficou tão chocado que ele era o dirigente. De repente, a primeira vez que ela foi na reunião, diz ele, de repente ela se lançou assim na mesa com os braços e catando alguma coisa, catando. Aí ele, papagaio, diz que ela ficou tomada por aquela força. Era um médium de transe muito intenso, muito profundo. Então ela se tornou o espírito. Quando ele foi descobrir, o espírito estava desesperado, procurando a cabeça dele que ele tinha perdido na linha de trem. O suicida do trem. A cabeça foi cortada, então ele estava desesperado catando a cabeça. Aí diz ele que a mesma intensidade mediúnica que ela tinha para essas manifestações de suicidas, ele viu, porque ela foi filha do Bezerra. Está naqueles livros, Drama da Bretanha, tem vários volumes. Ela é filha, Bezerra era protestante e ela foi filha dele. Ela tinha uma afinidade profunda com Bezerra, que era um dos guias dela. Então, ele foi ver, ela recebeu Bezerra. Diz ele que nem o Chico recebendo Bezerra. Diz que o Bezerra, o rosto dela transfigurou. Uma leveza. E o Bezerrão falou. Deu uma aula para eles, através dela. Diz ele que foi uma coisa impressionante. E era uma médium que tinha uma natureza expiatória, porque não existe mediunidade expiatória, nem mediunidade provacional. O médium é que tem expiação ou provação. Porque a mediunidade ela é neutra, ela é um intercâmbio, né? Ela é uma função. Ela pode ser pesado, ela pode ser mais leve, ou pode ser sublime. Aí é o missionário. Então o Chico revelou uma mediunidade sublime. A Ivone revelou 3 facetas. Ela começou com expiação, porque tudo ela sofreu muito. Esses médios que são internados, depois sai, vai recompor, depois aprende que é mediunidade, vai à casa espírita. Conheço vários assim, que trataram com psiquiatra, que tiveram surto. Isso é expiação. Isso é um médium de natureza expiatória. Depois vem a outra, que é a prova. O que difere expiação de prova, gente? Expiação você não tem direito de escolha. Prova você tem. Se você quiser fazer bobagem de novo, você pode. Quem está em prova, ele fica assim, ai meu Deus, que vontade, mas não posso. Cumprir dever, cumprir dever. Esse é o da prova. O expiação está no catre, está amarrado. Eu quero aquilo ali, ó, mas eu estou aqui preso no catre. Se eu tivesse perna, eu ia lá. Esse é o expiação. Ele é rebelde. Geralmente, quem está em expiação tem rebeldia. Por isso que amarram ele. Atar de pés e mãos e lançar na treva exterior. É a imagem que está na parábola do festim de bodas, que mostra expiação. Porque ele perde o movimento. Ele não tem escolha. É o livre-arbítrio. Prova tem. Então, Dona Ivone depois passou para a prova. É aquela Ivone que produziu, que orientou, que dialogou, que iluminou as pessoas. Até que ela envelheceu e amadureceu. Aí ela conta. Tem um livro ali embaixo que chama Amor e Renúncia, é uma preciosidade. Tem carta dela e do Chico. Coisas que só eles falavam confidencialmente com o amigo Joaquim Alves. Como o Chico se revelando mulher lá no livro. Está lá. Letra do Chico, não é mentira. Sou a sua mãe, meu filho.
Pensou Kardec falando isso? Vexame. Então, ela entra numa fase tão sublime de trabalho, de mediunidade, de consciência, que ela conta para o Jô: só agora, meu filho, envelhecida, em paz, mas já adoentada, é que eu pude conhecer o meu verdadeiro guia espiritual. De tanta elevação, é um iniciado egípcio. E ela sempre falou que era o Charles e o Bezerra. Vocês entenderam? No final da existência que ela fez contato e pôde conhecer pessoalmente o guia espiritual dela, que sempre velou por ela do mundo maior, que era esse iniciado egípcio. Olha que interessante. Então a gente nota que o psiquismo vai ser depurado, e aí na outra parte do trabalho, nós vamos ter uma parte agora que vocês vão participar, depois do breakzinho aí, e na parte da tarde a gente vai falar mais das reuniões mediúnicas, dos processos da casa espírita. Então, nessa parte, nós estamos criando fundamentação para a mediunidade, entendimento da mediunidade e até as possibilidades mediúnicas. Tá? Então, nós vamos passar para a Denise, que aí nós temos agora uma aguinha, né, para vocês descansar um pouquinho da gente.